Olá, vamos falar um pouco sobre as terapias pontuais. Existem várias linhas, várias terapias que utilizam pontos no corpo com finalidade terapêutica ou não. Por exemplo, os tender points, utilizado pela medicina para diagnosticar a fibromialgia. O uso mais antigo de pontos no corpo, pelo que eu saiba, foi na medicina ayurvédica, com os pontos Marma. Tecnicamente, pontos da vida. Pontos que, quando ultrapassados, perfurados ou machucados, podem lesar ou matar o cliente. E esses pontos são encontrados hoje nas artes marciais, por exemplo. Com fins terapêuticos, a terapia mais antiga que nós temos notícia é o Do-In. São pontos pelo corpo, os pontos de acupuntura e shiatsu, que quando comprimidos, de acordo com a terapia chinesa, eles desbloqueiam a energia, promovendo saúde. Com a mesma finalidade, o shiatsu comprime trechos sobre o corpo na tentativa, no esforço de forçar a circulação energética. Pesquisadores estudaram esses mecanismos e concluíram que comprimir o corpo estimula o nociceptor. O nociceptor são os neurônios que sentem dor. Com isso, nós conseguimos reações à estimulação do tálamo e especialmente do corpo caloso, consegue reações endócrinas de produção de endorfina, dopamina e também algumas encefalinas. Isso tem uma ação direta no alívio da dor. Realmente o Do-In e o shiatsu aliviam a dor, basicamente sempre bem alívio na primeira sessão. O alívio da dor tem ação direta na compensação muscular. Se tem ação na compensação muscular, vai ter ação em problemas artromusculares de forma geral. Enfim, a ciência comprova a eficácia do shiatsu e do Do-In. A Ida Rolf desenvolveu o Rolfing, é uma terapia utilizada basicamente por psicólogos, de comprimir pontos sobre o corpo, mas esses pontos estão mais vinculados a músculos, são chamados pontos gatilho. Na fisioterapia temos o ponto gatilho mesmo, largamente utilizado, não só para massagem, mas também associando ao estímulo do ponto manobras de alongamento do próprio músculo, também com ótimas utilidades. O pessoal do RMA usa células de esparadrapo sobre os pontos. Eu recomendo o uso de células de esparadrapo, qualquer formato, sobre os pontos. Eu realmente acredito que não é o formato do esparadrapo que provoca a reação de cura, é a propriocepção. Nós temos o uso do ponto, por exemplo, em reflexologia auricular. Muita gente usa um ponto bem pequenininho, cristal, ou um ponto semente, em cima de pontos sobre a orelha, também com a função de provocar reações de cura. Além da reação de nociceptores, nós temos também o contato com a pele, que provoca a reação proprioceptiva. A reação proprioceptiva estimula o hipotálamo regula as vísceras. Então, estimular pontos sobre o corpo tem ação visceral. Outra linha de trabalho são os pontos de alerta, que a medicina chinesa trouxe, para a gente esse trabalho. São pontos do tórax, que têm ação direta na víscera. A fisiologia mostra que no desenvolvimento embrionário humano, alguns pontos sobre o tronco, eles possuem uma ação direta sobre a víscera. O mais famoso é a boca do estômago. O ponto VC12 em acupuntura, chakra do estômago na medicina ayurvédica, na medicina indiana, ele tem uma ação direta na função gástrica e também no relaxamento do reto abdominal. Na verdade, o VC12 é o ponto gatilho do reto abdominal. Ele é do dermátomo do estômago, ou seja, o neurônio do reto abdominal teve a mesma origem embrionária do neurônio do estômago. Os neurônios de origem comum são chamados hoje em dia de dermátomos. A ação é realmente comprovada. Enfim, não faltam terapias que usam pontos no corpo com finalidade terapêutica. Eu tenho destacado que a terapia auricular usa bastante o ponto pequeno, um ponto bem pequenininho de cristal sobre pontos da orelha. Isso tem um efeito hipotalâmico e vai afetar o estado emocional do nosso cliente. Eu tenho destacado bastante também que o uso de pontos um pouquinho maior, eu tenho certeza que vocês não estão percebendo, mas esse ponto é bem maior que o de aurículo. Quando eles são colocados sobre o corpo e massageados várias vezes ao dia,
eles conseguem uma reação que o Douyin consegue. O que a gente consegue numa sessão de shiatsu, que é estímulos de proprioceptores, nociceptores principalmente, e também proprioceptores, pelo menos em fisiologia, nós conseguimos reações baseadas em fisiologia super interessantes. O uso de um esparadrapo com um estímulo cristal sobre um ponto de Douyin, um ponto gatilho, um ponto de alerta, serão pequenos estímulos, ou no dermátomo, se for ponto de alerta, ou se for em nociceptores, pontos que provoquem dor, que a pessoa aperte até doer. Isso provoca reações parasimpáticas, com produção de dopamina e endorfinas, por exemplo. E se for só uma célula de esparadrapo sem o ponto cristal, ou se for o ponto estímulo cristal sem o estímulo da dor, isso já estimula melhor o hipotálamo. De qualquer maneira, nós temos várias formas de estimular pontos no corpo, e o estímulo diário, várias vezes ao dia, comprovadamente tem um ótimo efeito na compensação muscular, um sintoma que nós queremos atuar. Então nós percebemos que está aumentando muito mesmo a linha de terapeutas que vem utilizando pontos que a princípio pouca gente acredita, pouca gente leva fé, eu mesmo não levei muita fé no início, e hoje é uma terapia que eu valorizo bastante, divulgo muito, e tenho recomendado aos meus alunos o uso desses pontos.